Oi, gente! Vocês devem estar pensando assim, o que essa senhorinha está fazendo sentada numa praça? Meu nome é Maria Eugênia. Eu comecei um canal no YouTube há uns anos atrás, tá? Algumas pessoas já viram. Mas para quem não viu, vou convidar vocês para vocês assistirem o meu canal. Esse canal vai ser sobre histórias, só histórias, e histórias da minha vida, tudo que eu vivi, desde o meu nascimento até hoje, aos 69 anos de idade, sentadinha aqui. Vocês sabem que a nossa vida muitas vezes é uma gangorra. Às vezes nós estamos lá em cima, ó, lá no alto. Às vezes acontecem coisas, olha onde a nossa vida vai, lá embaixo. Mas isso é só história. Vou falar para vocês, a minha vida também foi igual uma gangorra. Às vezes lá embaixo, e olha, graças a mim, o meu esforço e a todas as pessoas que eu amo, também aqui em cima. Eu nasci no Ceará, né? Nasci em Fortaleza e a minha mãe teve vários filhos, não vingaram. A minha irmã mais velha nasceu no interior e eu nasci em Fortaleza. Vou falar para vocês por quê. O meu pai biológico, tá? É abusivo, violento, né? E, né, entre um irmão e outra irmã, houve muitos problemas e a minha mãe decidiu largar esta pessoa, né, esse que seria meu pai biológico, porque aconteceu um fato muito desagradável. Ele pôs eu na barriga, ele pôs a minha vida em risco e aí ela saiu de casa e foi para Fortaleza me ter na maternidade. A minha mãe, que Deus a tenha, uma senhora que falou: não, as minhas filhas não terão o mesmo destino que eu tive. E ela fugiu, gente. Vocês acreditam nisso? Ela fugiu de Fortaleza. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 69 anos de idade. Eu tinha 1 ano e pouco quando eu cheguei aqui no Rio de Janeiro. Imagina quanto tempo tinha isso. E aquela mulher resolveu que ali ela não ia ficar mais. Nós somos muito fortes. Então o que aconteceu? Minha mãe veio, o meu tio, a esposa dele era empregada doméstica e ela arranjou um trabalho para minha mãe, aonde, gente? Aonde? O bairro que eu mais amo, Copacabana. Mamãe trabalhou aqui um ano sem descanso, praticamente para comer, beber e dormir dentro da casa da patroa. Ganhava pouco, mas ela foi somando. E olha, nós somos uma família de cumprir palavras. A minha mãe nos ensinou isso e ela cumpriu a palavra dela. 1 ano depois, ela mandou buscar o meu tio com nós duas. Lá, Ceará, ficou para trás. Meu pai, devo dizer para vocês, nunca mais nós vimos meu pai. Meu pai morreu atrás da minha mãe. Só que ele, primeiro, ele nunca ia imaginar que cúmplices da minha mãe seria a mãe dele e o irmão dele. Não passava. Outra coisa, pensa vocês agora, 2025, faz, gente, olha, eu estava querendo ir para a Albânia. Aí o pessoal fala: gente, Albânia, onde é isso? Foi naquela época, aquela cearense chamada Bela falou: não vou ficar no Ceará não, eu vou para o Rio de Janeiro, é a terra do sol, a terra maravilhosa. E aí, gente, o meu pai, nunca que ele poderia imaginar isso, ele passou o resto da vida dele realmente, entendeu? Querendo encontrar a minha mãe, vocês sabem a história, né, do homem que se julga dono da mulher, né, e tal. E ele passou a vida inteira jurando que ele ia encontrar minha mãe e ia matá-la. Só que, gente, acima de todos nós, tem aquele que nos guarda. E aquele que nos guarda não dorme. E ele não estava dormindo. Meu pai nunca ia imaginar que aquela mulher semi-analfabeta, que era minha mãe, com filhas piolhentas, como ele dizia. Gente, ela fugiu lá
entendeu? Ela fugiu para Lapônia, lá para a Irlanda. Não, ela fugiu para o Rio de Janeiro. E ele pensava, não, ela deve estar no Ceará. E ele rodou o Ceará inteiro. E a minha avó, por parte de pai, uma mulher que eu aprendi a admirar muito. E o meu tio, Manuel, que era irmão dele. Gente, como a minha mãe agradeceu essas duas pessoas, que foram os anjos que Deus enviou para ajudá-la a mudar de vida. E de lá para cá, vocês vão ver nas minhas histórias, foi sempre começo, recomeço, começo, recomeço. Vai para a gangorra, sobe na gangorra, desce e vai. Mas uma coisa eu vou falar para vocês, continuo falando, para mim e para vocês, aquele que nos guarda não dorme, mas nós temos livre-arbítrio. E a minha mãe usou e nos ensinou, a mim e a minha irmã, a usar o nosso livre-arbítrio para quê? Para a gente, para defender a nossa vida, que é o que nós temos de melhor para lutar. Eu contei, o mais resumido possível, né, como eu cheguei aqui com 1 ano e pouco de idade no Rio de Janeiro. De lá para cá, gente, foi todo um percalço maravilhoso, né? A minha infância foi muito boa, claro e tal. E a minha vida adulta foi eu passando com a minha mãe na Presidente Vargas. Na época estava o logotipo da Telerge, Presidente Vargas 2560. E eu falei, mãe, eu vou trabalhar nessa empresa. E, gente, não é que eu trabalhei nessa empresa, Telerge. Não é que eu fiz concurso e entrei para a Telerge, pasmem, como datilógrafa. Muitos de vocês vão falar, o que é datilógrafa? Como a minha filha falou, mãe, datilógrafa. Eu falei, datilógrafa é a percussora do computador, né? Entrei como datilógrafa, depois concurso interno e tal, e até me aposentei no final das contas como agente de serviço. Mas nesse meio tempo, dentro da Telerge, eu pensei assim, gente, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. E aí começou. Ainda no Senac, eu fazia parte do Grêmio Estudantil, que falava sobre situações políticas na época, né? E eu já estava por ali. Eu devia ter uns 5 anos de idade, mais ou menos, a minha irmã uns 12, 13. Menina, sabe o que ela falou para mim? Minha irmã, vou falar assim para vocês como se fosse um segredinho. Minha irmã, eu acho que a mamãe é bruxa. Olha, gente, eu com 5 aninhos, imagina, eu com 5 aninhos, eu falei, minha irmã, por que você fala isso? E ela falou, essa história da gente ter que dormir cedo. Nada. Sabe por quê? Porque a mamãe, se der meia-noite e a gente estiver acordada, a gente vai ver mamãe com um caldeirão desse tamanho, mexendo o caldeirão e falando, asa de morcego, rabo de lagartixa. Gente, quem inventou a irmã mais velha, hein? Eu arregalei um olho, gente. Eu falei assim, só que depois eu falei, minha irmã, eu acho que você está certa. Só para vocês saberem que ali eu estava botando o primeiro tijolinho da minha vida de esoterismo. Eu comecei a fazer cursos, e aí eu acabei sendo uma cartomante, jogando o baralho cigano. Tá? Eu tenho uma história muito forte com os ciganos, inclusive a minha velha mãe, ela sempre falava, nós somos ciganos. A minha mãe era católica, ela vivia na igreja, gente, todo domingo, ela ia lá, ela rezava, ela se confessava. Eu fiz batizado, primeira comunhão e crisma, tudo na igreja católica. E a minha mãe sempre ali, um belo dia, vocês não vão acreditar, o padre chegou para ela e falou, Pela, eu estou sabendo, hein? Você, toda quarta-feira, você está lá no centro, lá no Sampaio, é o centro. Gente, a minha mãe ria tanto, mas tanto que ela veio assim, olha, vou falar. Sabe o que ela falou para o padre, gente? Ela falou assim, tudo bem. Vou falar um nome fictício, tá bom? Vou falar um nome fictício. Tudo bem, Padre Zezinho? Se você sabe que eu estou lá toda quarta-feira, das duas uma, ou você mesmo estava lá, ou então esse tantão de carola daqui estava lá também. Não preciso falar.
o padre caiu na gargalhada, a mamãe também, as carolas, tudo. E aí ali eu falei, bom, estamos começando a vida. Vou falar para vocês que eu sou uma social-democrata. E aquela parte socialista, aquela parte de se preocupar com a base da pirâmide, com as pessoas que são menos assistidas, começou ali. E aí, em 1980, eu decidi finalmente enveredar pela parte da política. Não a política de eu ser vereador, nada disso. Não. Mas o que eu fiz? Entrei para o sindicato. Fui uma das diretoras do sindicato e ali o que eu fiz? Peguei a história da cartomancia, enfiei dentro de uma caixinha e tranquei com uma chavezinha. Ficou ali, guardadinha, escondidinha, para um dia eu retornar. Deixei ali guardadinha e comecei. E olha, haja carro de som, haja piquete de greve, haja tudo isso. E ali eu descobri, e não foi só eu que descobri, muita gente falou. Ali eu percebi que eu tinha o dom da palavra. Pensa, eu, 20 e poucos anos, sentada junto com outros diretores na mesa de negociação, falando, tá, sobre conquistas trabalhistas, aumento de salário. Me separei, que eu me casei com um rapazinho que foi meu namorado de adolescência. Me casei com ele, mas com quase 30 anos eu me separei. Tá? Me separei porque nós crescemos juntos e ele queria filho, eu não queria filho e por aí ficou. E nós nos separamos e acabamos nos divorciando. Quando eu me divorciei, fui passando e tal, aí eu conheci o senhor Eugênio, pai da minha filha Natália. E olha só, meu xará. E quem me apresentou? Minha mãe, Dona Bela, aquela bruxinha cigana, entendeu? Eu morava no centro e ela conhecia um senhor na praça, Cruz Vermelha, o Abdon e tal. Eu estou falando o nome dele, ele até já se... E o Abdon vendia tudo. Olha, para falar a verdade, ele não queria saber procedência nenhuma não, tá? Ele comprava e vendia, comprava e vendia. Aí a minha mãe foi lá no apartamento, pediu um cheque. A juventude talvez não saiba mais nem o que é cheque, mas existiu já, tá? Uma coisa chamada cheque, que você assinava, botava o valor e a pessoa descontava no banco. E ela veio me falar. Aí ela falou, minha filha, vamos lá para você ver. Ele, inclusive, tem um rapaz que trabalha com ele, é tipo assim, sei lá, um mordomo, sei lá, faz tudo para ele, é um homem de confiança dele. E eu fui, gente, eu não sabia ali que eu estava virando a curva para conhecer o pai da maravilhosa filha que é a Natália. E fui com ela. Subimos lá, aquele degrau. Aí eu estava conversando com o Abdon e ele falando, né, e tal, das coisas. Nisso subiu um rapaz na escada. Eu olhei e falei, gente, que homem é esse? Ele subiu. Aí a minha mãe falou assim, aí você. É ela, que é minha filha. Ele me olhou, riu, como todo bom mineiro, ficou todo assim, vexado, né? Aí ele virou para mim e falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Eugênia, que apesar do meu nome ser Maria Eugênia, eu falei Eugênia, e ele começou a rir. Gente, quando ele começou a rir, eu fiquei, vem cá, meu nome não é tão feio assim não, tá? Meu nome não é tão feio não, meu nome é Eugênia. Ele virou assim, eu nunca posso achar seu nome feio, porque o meu nome também é Eugênia. E aí, o que aconteceu? Nós começamos a namorar, tivemos um relacionamento e acabou que a Natália saiu do Eugênio e da Eugênia. E isso aí também tem histórias. Mas o que acontece, entendeu? É só para vocês saberem que em toda caminhada sempre tem aquela curva aonde o nosso futuro nos espera. Quantas vezes a gente está parado na frente de dois caminhos? Viro para a direita, ou viro para a esquerda, ou sigo em frente. E aí, saibam só de uma coisa. Aquele que nos guarda continua falando, não dorme. O passado, para mim, e espero que para muitos de vocês, tem que ser sempre um lugar de referência e não de moradia.
porque nós não moramos no passado, tá? E uma outra frase que eu vou falar para vocês: a vida, gente, é aqui e agora. O futuro já é daqui a 1 minuto. Olha que louco isso. Vamos aproveitar isso? Aqui e agora é a vida. Eu vou pedir a vocês, por favor, tá? Se vocês gostaram desse meu início, das minhas histórias, dos vídeos que eu fiz para o YouTube antes e agora a continuação, dá um likezinho, curte, tá? Compartilha com pessoas que vocês gostam, que sabem que vão gostar e principalmente, tá? Contem a história de vocês também, tá? Contem, pessoas que vocês sabem que têm histórias também, comenta aqui no comentário. Olha, eu também tenho pessoas que também têm histórias legais, olha que coisa boa, porque vocês devem lembrar sempre, nós somos um povo que gostamos de contar histórias, mas também somos um povo que gostamos de ouvir histórias. Então, curte, compartilha e, por favor, comenta, porque eu vou ter uma longa vida aqui com vocês. Fala assim, até o próximo vídeo. Eu terminei uma longa vida com vocês e dei, né, o beijinho. O beijinho ficou ruim? Não. Não. Mas pode dar outro. Parou no beijinho. Então, vou continuar. Como é que você falou? O que eu tinha falado pra você? Aí fiz cursos, quando eu completei a maioridade, eu fiz cursos nas escolas pequenas, nos trabalhos pequenos meus, né? Eu fiz cursos e fiz curso num lugar que eu adoro, Santa Teresa. Por hoje é só isso, tá bom? Espero vocês, aguardem, por favor, o próximo vídeo. Tchau!